A graça e a paz de nosso Deus. Irmãos, eu convido juntos a meditarem e examinar comigo alguns personagens bíblicos, mulheres que tiveram grande participação na obra de Deus, que exerceram cargos de posição na obra do Senhor, na igreja. Veja aqui, como apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 16, versículo 7. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Veja que Paulo, ele relata uma irmã chamada Júnia e junto com seu marido Andrônico. Então Júnia, eles são apóstolos. Andrônico e a irmã Júnia são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Então veja que mulher se destacou no apostolado, e uma delas chamada irmã Júnia. E vamos seguir mais adiante, irmãos, vendo outros personagens. Então qual é a tua base bíblica, irmãos? Porque só que tem pessoas que se levantam dizendo, mulher, ela não pode ter posição na igreja. E por que Deus, o Espírito Santo, levantou essas mulheres a cargos importantes na igreja? E vemos aqui a irmã Júnia, que ela era uma apóstola de Cristo, bem conhecido, que inclusive essa irmã Júnia, ela puxou até prisão junto com o apóstolo Paulo e com seu marido Andrônico. Veja aqui mais adiante, vemos aqui Priscila. Quem era Priscila? Priscila. Voltando aqui para o versículo 3. Saudações, como Paulo diz, mando saudações a Priscila e ao seu marido, Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Aí Paulo diz, eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Você vê que Priscila e seu marido, né? Então, estamos aqui chamando a atenção a respeito das mulheres, exerciam cargos de liderança na igreja. Então, Priscila era uma liderança. Veja que a irmã Júnia também liderança como apóstola junto com seu marido, e Priscila como uma liderança da igreja. Ela era uma liderança da igreja. Como vemos aqui, a igreja se reúne na casa de quem? De Priscila. Então, ela exercia cargo de quê? De pastora. Inclusive, ela foi uma das tais que orientou o apóstolo Apolo, porque Apolo é um apóstolo de Cristo. E Apolo ele tinha um conhecimento do batismo de João Batista. Então Priscila foi que orientou, que deu mais instruções a Apolo a respeito de nosso Senhor Jesus. Para Apolo. Veja, no versículo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 26, diz assim, ele quem? Apolo começou a falar com coragem na sinagoga. Aí diz, onde está Priscila? Priscila e o seu marido, Áquila, ouviram falar.
Então, o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Por quê? Porque, porém, conhecia somente o batismo de João. Apolo, ele pregava a respeito do Senhor Jesus corretamente, ele tinha um conhecimento profundo, mas só que ele era conhecedor do batismo de João. Por isso que Priscila, onde ela se destaca aqui, ela orienta Priscila e o seu marido orienta Apolo mais a respeito do caminho do Senhor. Está entendendo? Para que melhor ele continuasse com a sua missão e tendo mais conhecimento a respeito do caminho do Senhor, do caminho de Deus, conforme vemos aqui, ó. E lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Então, quem? Priscila e o seu marido. Então, você vê que Priscila se destaca como liderança na igreja, né? A irmã Júnia, uma das apóstolas, junto com o seu marido. E nós vemos mais outros personagens que vamos mais adiante. Veja que aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó: a esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. Então, do jeito que aquela mulher que tem posição na igreja, ela tem que ser uma mulher de boa conduta, que ela sirva de exemplo. Assim também como o seu marido, que ocupa posição na igreja, também deve ter uma boa conduta. Tanto o homem como a mulher deve ter uma boa conduta. Como diz assim, ó, a respeito do diácono. O diácono deve ter somente uma esposa, ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Está entendendo? Pois os diáconos que faz um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem, quer dizer, com ousadia, sobre a sua fé em Cristo Jesus. Então, tanto a mulher como o homem deve ter boas condutas, ele tem que servir de exemplo. Esse negócio de o homem casar uma, duas vezes, três vezes e tá tendo posição na igreja, isso está errado. Então, está fora dos preceitos bíblicos. Vemos um exemplo de várias mulheres aqui que elas eram mulheres fiéis na obra. Elas eram pessoas que viviam com retidão na fé. Olha o que Paulo fala a respeito de uma diaconisa. Nós vemos aqui em Romanos capítulo 16, o próprio Paulo dando testemunho a respeito da diaconisa, que ela tem por nome Febe. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó: eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Dê a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Então, irmãos, você que gosta de se levantar contra as servas de Deus que estão empenhadas na obra do Senhor, é que você venha se examinar, viu? Esse negócio tem muitas mulheres de Deus empenhadas na obra de Deus, como pastoras, diaconisas, apóstolas. Então você que se levanta contra ela dizendo, repreendendo, dizendo que é antibíblico, então qual é a tua base bíblica dizer que não existe pastora? Então, quando você se levanta dizendo que não existe pastora, liderança mulher na igreja, então qual é a base bíblica que você está tendo?
porque está escrito na Bíblia mulheres na liderança. Então, o que está acontecendo? Que muitos, por falta do conhecimento da Bíblia, se baseia somente num versículo que diz que não é permitido mulher falar no culto de adoração. Então, quando Paulo diz que não é permitido a mulher falar, quer dizer o quê? Porque ele estava repreendendo a desordem. Tinha mulheres ali sem instrução, que não tinham conhecimento bíblico, que na hora do culto ficavam falando, fazendo perguntas, e ali eles estavam atrapalhando o culto. Então, no culto tem que ter ordem, tanto da parte das mulheres como da parte dos homens, porque do jeito que tem mulher sem noção, tem homem também sem noção, sem conhecimento. Então, Deus mesmo disse que nos últimos dias derramaria o seu espírito sobre os filhos e também sobre as filhas. Veja adiante. Veja o que está escrito aqui, ó. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Está entendendo? Então, como é que você vai dizer, já que Deus derrama o seu espírito sobre as filhas, como é que você vai dizer que mulher não pode ter cargo, liderança na igreja, meu irmão? Então, é melhor você comer mais Bíblia, tá certo? Ó, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os servos e as servas. Ó, servas, na nova tradução é escrita como escravas e escravos, né? Então ele diz, até sobre os servos e as servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, Deus é que escolhe tanto o homem como as mulheres para anunciar sua palavra. É Deus que derrama o seu espírito e é Ele que escolhe as pessoas para certas posições na igreja, tanto homem como mulheres. Então, se Deus escolhe mulheres para ocupar aquela posição, quem é você para ir contra Deus, contra as decisões de Deus? Veja, no Antigo Testamento, Deus escolheu mulheres, né? E mulheres ocuparam posições importantes sobre o povo de Israel. Isso no Antigo Testamento. Como exemplo, preste atenção vocês aí, a respeito de Débora. Quem era Débora? Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Olha a posição dela. Profetisa, era também juíza. Ela, além de ser profetisa, era juíza, um cargo muito acima. Olha, era juíza dos israelitas naquele tempo. Verso 5. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que elas julgassem as questões que eles traziam. Então veja, aqui em Juízes, capítulo 4, verso 4 ao verso 5, deixa bem claramente que Débora, ela exercia autoridade sobre Israel. Ela era uma juíza. Então ela exercia, né, autoridade julgando as causas do povo de Israel. Além de ser juíza, sacerdotisa. Então você vê que no Antigo Testamento Deus levantou mulheres a posições altíssimas para governar sobre o seu povo. Então você, homem machista, quem é você para dizer que você pode mais do que as mulheres? Quando se trata da obra de Deus, macho e fêmea não há diferença. Então Deus não faz diferença entre macho e fêmea, entre homem e mulher, quando se trata ao respeito da sua obra, quando exerce
a, a função que Deus ordenou. Então, tanto homem como mulher devem obedecer, se submeter a ele e andar em retidão na sua palavra. Então, quem exerce a autoridade deve exercer com fidelidade o trabalho que Deus ordenou. Então, você, homem, que gosta de estar questionando, dizer que mulher não pode isso, pode aquilo, pare com o seu machismo, viu? Que você que é machismo, dizendo que acha que pode mais do que a mulher, no trabalho do Senhor, na obra de Deus, na igreja, que mulher não pode isso, aquilo, na obra do Senhor, que não pode exercer posição, autoridade, liderança, você está precisando comer Bíblia. Então eu ordeno que você venha examinar as Bíblias, estudar, porque muitas vezes a pessoa pega um versículo na Bíblia e fica ali, não, porque esse versículo está dizendo sim, e o que está dizendo adiante? Por que aquele versículo está dizendo que a mulher não pode isso, aquilo? Porque Deus, ele gosta das coisas com ordem e decência. Então, o que é proibido ao homem também é proibido à mulher. E o que é ordenado ao homem é ordenado à mulher. Então, ambos venham obedecer, cada qual assumir a sua posição, como Deus o colocou. Tá certo? Então, respeite a palavra do Senhor e respeite as decisões de Deus. Quem é você para criticar aqueles que Deus levanta, aquelas que Deus levantou? Então, se submeta a Deus e busque mais pelo conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus te ilumine.